Vão te julgar de qualquer jeito. Acho que todo mundo já sabe disso, né? Mas é sobre isso o vídeo. Beijo! Esses dias eu tava refletindo, só pra variar um pouco, e eu me dei por conta que se eu tivesse escutado metade das opiniões que eu escutei e tivesse seguido, eu com certeza hoje não estaria vivendo a vida que eu estou vivendo. E inclusive eu nem seria essa pessoa que vocês estão vendo aqui. E eu vou dar alguns exemplos assim, só para vocês terem uma ideia assim das coisas que eu lembrei nessa minha refletida. Que eu pensei? Se eu tivesse ouvido, em primeiro lugar, eu não seria vegetariana. Já fui muito julgada por isso. E na verdade, assim, o meio que eu vivo é, sério, um percentual minúsculo de vegetarianos, assim. Hoje, pra vocês terem uma ideia, eu conheço eu mesma, tá? Pra vocês terem uma ideia. De convívio, né? Eu não teria me separado de início, quando veio a minha decisão, eu não teria me separado. Eu não teria comprado sítio porque era coisa de louco, uma maluquice que eu estava fazendo. Mas hoje eu também não venderia o sítio, porque é absurdo vender o sítio, entendeu? É muito louco. Que mais? Até anotei. Eu não me exporia tanto nessa internet, independente se Instagram ou YouTube. Não faria nem metade das coisas que eu faço. Isso eu já ouvi muito, já apaguei conteúdos, já apaguei Instagram. Parei, simplesmente parei. Eu vou agora conforme o que eu acho que eu devo fazer. Graças a Deus. Que mais? Eu não deixaria meus brancos crescerem, porque eu sempre falo que eu não vou pintar mais meus cabelos. Eu não pinto as unhas. Também não jamais eu estaria com as unhas assim se eu tivesse ido pelos outros. Eu que mais que eu anotei? É besteira, é besteira. Mas eu jamais ficaria contando para as pessoas que as minhas roupas, de maioria, são usadas, são doadas. Esta, inclusive. E para algumas pessoas isso é uma vergonha. Para mim, tá bem de boa, eu acho bonito. Inclusive, o que eu ganho, às vezes eu faço limpa, sabe aquela girada de ciclo? Eu dou as coisas que eu não tô usando e recebo as coisas que os outros não estão usando. E pra mim isso tá de boa. Mas enfim. E por último, assim, que eu lembrei agora, eu jamais faria jejum intermitente, gente. A primeira pergunta que eu escuto sobre jejum intermitente: mas por que tu quer emagrecer? Como se fosse só sobre emagrecer. Pra mim é muito maior que isso. Parei de explicar. Parei de seguir a opinião deles. E isso é libertador. Porque se eu tivesse escutado metade da opinião que eu escutei, né, eu teria deixado de seguir as minhas próprias escolhas e talvez sim, eu estaria vivendo uma vida mais aceitável, mais certinha, mais padronizada. Concordo, mas é isso que eu quero? Entende? Não é? Então, assim, eu me dei por conta, gente, o quanto que a gente, às vezes, por medo de julgamento, medo de crítica, a gente segue algumas opiniões de outras pessoas e deixa a nossa essência de lado. Eu corri esse risco, porque eu já fiz muito isso. E hoje eu me dando por conta e fazendo essa listagem que eu fiz, eu me surpreendi assim, nossa, como minha vida estaria diferente se eu tivesse escutado metade das coisas que eu escutei e se eu tivesse acatado, sabe? E, na verdade, é aquela coisa. Tu fazendo, tu vai ser julgada. Tu não fazendo, tu vai ser julgada. Tu mudando o teu estilo de vida, tu vai ser julgada. Tu estagnada no teu estilo de vida, tu vai ser julgada. Sempre vai ser julgada. E eu não tô jogando essa culpa para os outros e eu sou a perfeita. Não, a gente também julga, sabe? Mas eu acho que a partir do momento que tu entende que aquilo é uma escolha dela, uma opinião dela, e não condiz com a tua verdade, tu segue a tua verdade, sabe? E isso é maravilhoso. E sim, é uma libertação. E geralmente isso acontece quando a gente começa a entrar num caminho, numa busca de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, num despertar espiritual. Sim, eu sempre vou bater nessa tecla, porque a vida da gente muda, sabe? A gente começa a enxergar, aquilo lá é a opinião dela, eu tenho a minha, vou seguir o meu coração, não vou seguir a opinião dela para seguir um padrão, para me manter alinhada no que a sociedade preconiza, no que a minha família quer, nos meus amigos, na minha mãe, entendeu? É nesse sentido que eu me incomodo tanto para a questão de
Busquem uma vida mais profunda, uma interiorização. Meu Deus, muda toda a vida. E do jeito que eu tô falando, parece que eu tô revoltada. Eu não tô revoltada, eu só acho que assim, ó, né, eu falei, ligar o, né, que eu sempre falo, não é um negócio de tipo, eu vou ignorar tudo e todos, e você eu do meu jeito, revoltada, rebelde. Não é, gente. Mas assim, tu começa, quando tu liga, tu começa a dar valor para o que faz sentido para ti, tu se escuta, tu para de ficar ouvindo barulho externo, entendeu? Ele já não te afeta mais, é nesse sentido, e vale muito a pena. No fim, se tu parar para pensar, quem é que vai viver a vida que tu vive? É a tua vida, quem vai viver? É só tu, entendeu? Como é que os outros vão saber mais que tu do que é bom, do que não é bom, do que faz sentido, do que não faz sentido? Entende? A vida que tu vai viver é só tua, então siga teu coração. Já passou aqui o meu desabafo e eu faço uma pergunta pra vocês pra finalizar esse vídeo. Hoje, tá? O que tu estaria fazendo de diferente se tu não tivesse escutado opiniões dos outros e se tu tivesse seguido teu coração? Ou, melhor, o que dá pra mudar hoje ainda, né, daqui pra frente, se tu parar de escutar os julgamentos dos outros? Gente, façam essas reflexões. Olha quanta coisa só eu aqui, em 3 minutos, listei pra vocês da minha vida. E isso não é nem metade, eu tenho certeza que não, mas são as coisas que me veio na cabeça nessa minha reflexão, sabe? Então, reflita. Tem um Reels que eu vou tentar baixar aí pra mostrar pra vocês, de uma professora, que ela questiona assim, o que vocês estariam fazendo hoje se ninguém tivesse vendo vocês? Aí vai a reflexão. Várias coisas do que a gente faz hoje, a gente faz para se manter num padrão, entende? E se tu se imaginar, não tem ninguém me olhando, com certeza vão vir várias coisas na tua cabeça que fazem mais sentido pra ti, não pros outros, entende? Então, assim, são reflexões que são mega importantes pra gente evoluir como pessoa. E eu te desafio a fazer essa pergunta. Façam essa pergunta. O que eu estaria fazendo se ninguém tivesse me vendo? O que eu teria feito se eu não tivesse escutado julgamentos alheios? O que eu posso fazer daqui pra frente se eu parar de ficar ouvindo a opinião dos outros e seguir o meu coração? É isso. Beijo, gente! Se ninguém pudesse te ver, você ainda queria isso? Isso é muito importante, olha só. Eu quero sucesso isso. Se ninguém pudesse ver seu sucesso, ver nada, você ainda quereria ele? Se ninguém vai te aplaudir, você ainda quer isso? Vale um esforço? Então, você quer o sucesso? Porque olha só, se é o sucesso que você quer, não importa se ninguém está vendo. Você está querendo isso para quê? Para a sua realização.